Boa noite, nós estamos aqui para a nossa palestra extra e é uma imensa felicidade estar aqui hoje, né, com o professor Henrique, para falar de um assunto que eu gosto muito, né, e os estudantes que têm a oportunidade de ter contato comigo já ouviram ou já estudaram alguma coisa, né, sobre o professor Victor Geraldo Haassi, que é o orientador do professor Henrique. Bom, eu agradeço imensamente, né, primeiro, o professor Henrique ter aceito o nosso convite prontamente, né, ele nem fez um charminho, Henrique, né, você aceitou assim de pronto, porque quando eu me deparei, né, eu sigo o professor Victor, quando eu me deparei com o lançamento do livro Pedagogia do Fracasso, que eu já fui adquirindo, né, eu coloquei nas minhas redes sociais, alguns alunos viram isso, e eu coloquei, eu nem, quer dizer, nem recebi o livro ainda, mas eu já estou apaixonada, né, pelo assunto, pelo tema, e eu falei, eu preciso trazer o professor Henrique para falar, para conversar conosco aqui, né, dentro do primeiro encontro Potiguar de Neurociência Cognitiva e Educação Matemática, embora acredito que as nossas discussões hoje aqui vão extrapolar a educação matemática. Bom, vou apresentar, então, o professor Henrique, que possui licenciatura e bacharelado em Ciências Sociais pela Universidade Federal de Viçosa, é mestre em Sociologia pela Universidade Federal de Minas Gerais, trabalhou como professor na Universidade Federal de Viçosa, foi professor na universidade entre os anos de 2015 e 2017, atualmente é pesquisador no Laboratório de Neuropsicologia e Desenvolvimento da UFMG e doutorando pelo Programa de Pós-Graduação em Neurociências. Atua principalmente nos seguintes temas: neuropsicologia escolar, teoria educacional, aspectos sociodemográficos do desempenho acadêmico, segurança pública e teoria institucional. Então, professor Henrique, seja bem-vindo, uma excelente palestra. Se por acaso deixei de falar alguma coisa, você fica à vontade para complementar. Muito obrigada, e muito obrigada a todos que já estão aí conectados, e também quero agradecer em especial ao meu time de monitores, né, que está aqui nos bastidores, para que essa transmissão vá ao ar, tá? Muito obrigada. Isso. Professor Etienne, primeiro eu gostaria de agradecer o convite, né, dar boa noite a todos. Agradeço imensamente o convite, é um prazer enorme poder estar aqui falando com vocês e espero que possa contribuir com a discussão. Eu acho que esse é um tema que eu suspeito para falar, muito me interessa, mas eu tentei fazer uma apresentação aqui para justamente abordar pontos desde a educação matemática, pontos mais gerais, que acho que vão ser de proveito. Eu espero que seja algo interessante para todos. Mas eu agradeço demais o convite e é um prazer enorme estar aqui. Bom, vamos lá. Deixa eu ver a apresentação aqui, enquanto está carregando. Bom, pessoal, mais uma vez, boa noite a todos. Vou fazer uma breve apresentação aqui hoje, espero nos próximos 50 minutos, uma hora, sobre ciências cognitivas e filosofias educacionais. Vou tentar fazer algumas considerações que considero que têm um peso para todos que estejam trabalhando no campo, desde que a gente compreenda, né, esse termo justamente como que ele tem algum tipo de diretriz, né, que a gente consiga extrair algumas informações dessas ciências cognitivas e, ao mesmo tempo, tentar demonstrar que essas contribuições das ciências cognitivas, eles nem sempre, né, podem estar associados, né, então, assim, com princípios educacionais que são muito comuns, né, que a gente ouve corriqueiramente, a gente vê em uma série de questões, né, e eu acho que a gente consegue justamente fornecer um aparato geral em termos do aprendizado a partir dessas discussões. Pode passar, por favor? Bom, então, o que nós vamos discutir na minha apresentação aqui hoje? Primeiro, eu estabeleci em tópicos, né, que funcionam justamente como um guia de apresentação. A primeira coisa que eu vou estabelecer para vocês é o seguinte: as ciências cognitivas, elas podem contribuir para o estudo da aprendizagem? Esse é um ponto interessante. Será que elas têm alguma contribuição? Será que algum tipo de experimento, de ferramenta, pode ajudar a gente a compreender a importância das ciências cognitivas no campo da aprendizagem? No campo número 2, eu vou apresentar justamente sobre alguns fundamentos da aprendizagem, alguns conceitos que são muito importantes, são muito utilizados na psicologia cognitiva, podem, a princípio, parecerem ser alguns conceitos básicos do campo, mas eu acho que eles têm uma importância crucial, né, e que muitas vezes os educadores eles nem têm contato com isso, com esses princípios das ciências cognitivas, e eu acho que eles funcionam bastante como uma ferramenta de auxílio na aprendizagem. No terceiro,
vai ser justamente a pergunta, né? Existem obstáculos teóricos e filosóficos das ciências cognitivas, né? Existem teorias que, de certa forma, apresentam princípios distintos das ciências cognitivas, né? O que os resultados de papers, né? de pesquisas, né? Que foram realizadas no campo da educação. Existem indicativos que estão indo nessa contramão. Por fim, vou apresentar algumas ideias de métodos de ensino, apresentado por alguns autores, né? E finalizar com a seguinte pergunta, né? Existem conflitos entre teorias educacionais de ensino? Acho que é justamente essa pergunta que eu pretendo responder no final da nossa discussão. Pode passar, por favor? Então, os objetivos, então, da apresentação são justamente, né, apresentar alguns conceitos, né, e pesquisas que são muito importantes dentro das ciências cognitivas e educacionais, levantar justamente a seguinte pergunta: se existem obstáculos teóricos e epistemológicos para o campo, e se sim, quais seriam? Então, o objetivo principal da nossa discussão é justamente tentar, por um lado, apresentar as contribuições, e, por outro, ver se realmente existem, né, esses obstáculos, né, e eu espero tentar demonstrar aqui se eles existem ou não. Vamos partir da hipótese, né, de que se eles realmente existem, né, quais seriam eles e como que a gente pode avaliá-los. Bom, pode passar, por favor? Bom, antes de mais nada, eu gostaria de recomendar alguns livros, né, que eu acho que são livros que acabaram me inspirando, de certa forma, no meu trabalho, e que eles têm uma importância assim, muito grande, né, eles têm sido citados, referenciados, né, ao longo dos últimos anos. Aí. Um deles, o mais recente, é o do Derrani, que lançou no início desse ano, mas eu acho que tem livros aí que sintetizam parte desses resultados ou apresentam eles de outra maneira, que eu acho que valem a leitura para professores da educação, né, professores de matemática, como um todo. Um deles é o Daniel Willingham, né, por que os alunos não gostam da escola. O segundo deles é do How We Learn, do Derrani. E, por fim, o Becoming Human, né, que é o do Michael Tomasello, que são livros bastante interessantes. Eu deixei em destaque o Daniel Willingham aí, porque a gente vai, inclusive, trabalhar com uma das abordagens dele. Né? Mas pode passar, por favor? Bom, as ciências cognitivas, pessoal, elas têm contribuições desde alguns anos já, sabe? Desde eu falar alguns anos, não é uma forma para minimizar o curto período de espaço de tempo. Porque, na verdade, as contribuições das ciências cognitivas, elas não são tão curtas assim, quanto muitas vezes a expressão, quando fala que você estuda ciências cognitivas, alguém vai dizer o seguinte, pode interpelar você da seguinte forma: ah, não, mas esse é um estudo muito recente, está tendo, a neurociência está pipocando aí, mas assim, as contribuições que podem ser extraídas das ciências cognitivas, elas já vêm desde algum tempo, né? Mas é comum, muitas vezes, a gente ter uma certa desconfiança, né, em relação à área. Né? Então, assim, não é incomum você encontrar obstruções, muitas vezes, ao campo. Então, uma das coisas que eu gostaria de destacar aqui é levantar a seguinte pergunta: será que é possível a gente identificar contribuições das ciências cognitivas? Né? Então, fazer um breve experimentozinho com vocês aí. Podem passar, por favor. Bom, tentem memorizar essa lista de palavras que eu apresentei para vocês aí, né? Então, rapidinho aí para vocês, não vou falar, é só um experimento que eu costumo reproduzir dentro de sala de aula, eu acho que vale a pena. Né? Tentem memorizar essa lista de palavras. Vamos lá, pode passar? Agora, tentem memorizar essas palavras que eu coloquei aqui para vocês agora. Pode passar, por favor. Então, normalmente, quando eu pergunto para os alunos, né, qual lista que vocês acharam mais fácil, né? Normalmente eles costumam dizer que a segunda lista costuma ser mais fácil, né, do que a primeira. Mas o que talvez vocês não tenham notado é que as palavras que estavam na primeira lista, elas estavam, as mesmas letras que estavam na primeira lista, elas estavam também na segunda lista. Elas simplesmente foram, né, readequadas e reelaboradas de uma forma que tornasse mais fácil, né, a interpretação, o armazenamento delas. Então, alguns conceitos da psicologia cognitiva, como memória de trabalho, né, memória de curto prazo, de longo prazo e ansiedade, ajudam a entender por que essa segunda lista, né, ela é mais fácil de ser identificada do que a primeira lista. Né? Então, vamos na próxima etapa justamente avaliar esses conceitos. Pode passar, por favor? Então, aí desde já a gente já tem, por exemplo, que as ciências cognitivas, a gente consegue entender que a segunda lista ela é mais fácil, que as ciências cognitivas elas têm sim coisas a contribuir. Vamos então para alguns fundamentos da aprendizagem, justamente com esse conceito de memória de trabalho, memória de longo prazo e assim sucessivamente. Por favor, pode passar? Pode passar? Então, o primeiro ponto que eu gostaria de deixar claro é de que essa diferenciação,
Volta, por favor, acho que travou aqui para mim. Bom, são dois conceitos que são estudos importantes, né, em termos de aprendizagem. O primeiro deles é a memória de trabalho. O que seria essa memória de trabalho? A memória de trabalho é uma memória de processamento de informações. Vocês, no exato momento que estão me escutando, vocês estão ouvindo justamente utilizando, né, ouvindo as informações, pensando, por exemplo, assim, será que o que o Henrique está falando faz sentido? Será que isso tem algum tipo de fundamento? Né? Vocês estão utilizando basicamente essa memória de trabalho, que é a memória de processamento de informações de vocês. Será uma memória de curto prazo, né? E ela se diferencia justamente para outro tipo de memória, que é um conceito muito importante, que é a memória de longo prazo, porque, ao contrário da memória de trabalho, que ela tem uma fugacidade, né, ela tem um processamento bastante rápido, né, ela, assim, o que eu digo com processamento rápido? Ela está operando no momento que eu estou falando, ela tem uma desvantagem em relação à memória de longo prazo, que a memória de longo prazo é aquela que armazena a informação fica enclipsada, né, no seu sistema, no sistema de armazenamento de informações, e essa memória de longo prazo é aquela que contribui justamente para você resgatar as informações, para você estabelecer associações ao longo do tempo, né? Então, ela tem uma diferença da memória a memória de trabalho se diferencia da de longo prazo, porque a memória de trabalho é aquela que está utilizando o tempo todo, né? E a memória de longo prazo é aquela memória que as informações estão estocadas ali ao longo de mais tempo, né? Você tem, inclusive, uma ambientação com elas muito maior. Pode passar, por favor? Então, toda vez que eu resolvo um novo problema, eu preciso me dedicar para alguma atividade, né, de concentração, capacidade de operacionalizar informações. Eu me deparo, por exemplo, com um problema muito complicado, né, eu tenho que utilizar essa memória de trabalho, né, ela que está o tempo todo operacionalizando essas informações. Não sei se vocês já perceberam que quando você tem você está fazendo uma atividade, né, você está prestando atenção em alguma coisa muito nova, um tipo de exercício, um trabalho que você está tendo resolver, entregar algum tipo de resultado, né? É esse tipo de memória que vai estar operando ali. Né? Ela que faz muitas vezes aquela sensação, né, de que você, quando está fazendo uma continha muito difícil, fica cansado. Nossa senhora, não estou conseguindo mais realizar esse tipo de atividade, né? Eu estou extremamente cansado. Isso demonstra uma certa forma de uma fadiga da sua memória de trabalho, ou seja, desgarçamento da memória de trabalho, né? Porque essa memória de operacionalizar informações, ela tem uma fugacidade muito grande. Ela, assim, se por um lado ela tem uma vantagem que ela está o tempo todo, né, assim, adotando ou vendo novas circunstâncias, né, e operacionalizando por elas, por outro, esse processo de memória de trabalho, quando a gente lida com questões muito difíceis, ele tem um processo de desgastamento muito rápido, né? E pode passar, por favor? Então, quando você tem, por exemplo, excesso de informação, estresse, né? Então, por exemplo, você tem um ambiente que às vezes está o tempo todo, aquela circunstância de sala de aula, onde tem, por exemplo, o ventilador fazendo muito barulho, né? Tem os alunos conversando dentre eles, né, e tal, assim, né, e está fazendo muito barulho, você tem que resolver alguma conta ali dentro da sua sala, você está dentro de uma aula de matemática, você está justamente ali utilizando sua memória de trabalho para resolver esse tipo de atividade. Só qual que é o problema? Quanto mais informações você tem, né, então, assim, para tentar resolver aquele dado problema, eu digo, você tem, por exemplo, interferências do ambiente externo, você tem uma série de outras questões que estão atrapalhando ali, você acaba de maneira trágica, sendo prejudicado para resolver aquele tipo de questão, né? Então, essa é uma desvantagem da memória de trabalho. Ela, assim, você não consegue durante muito tempo, só com muito treino, você vai conseguir ter uma memória de trabalho que está operacionalizando ali, e sim, até uma discussão, né, que você consegue, por exemplo, melhorar drasticamente sua memória de trabalho ao longo da vida, acho uma grande discussão em cima disso, mas o ponto é o seguinte, é de que a memória de trabalho, ela tem essa desvantagem, tem um processo de rápido esgarçamento ao longo do processo de aprendizagem. Pode passar, por favor? E qual que é a diferença da memória de trabalho para a memória de longo prazo? A memória de longo prazo, ela tem um resgate mais rápido, né? Se eu perguntar, por exemplo, para vocês, quantos anos você tem, se eu perguntar, por exemplo, né, o nome da sua mãe, né, o seu nome completo, normalmente você não vai ter muito trabalho, né, para dar uma resposta em relação a isso. Por que isso acontece? Porque a memória de longo prazo é aquela memória que está encriptada, né? Assim, ela está justamente, já aí vem o nome, né? Como, por exemplo, você tem um aluno que armazenou a tabuada, aniversário de casamento, você tem justamente ali uma forma fácil de você dar uma resposta para determinado tipo de problema.
né? Quando um aluno, você faz uma pergunta em sala de aula, né, e o aluno está pensando na resposta, ele está utilizando a memória de trabalho dele para dar essa resposta, né? Quando a memória já está armazenada na memória de longo prazo, geralmente ele não tem que pensar muito, ele levanta a mão, responde, e fica a atividade, o processo de aprendizagem ali, né, ele responde quase de maneira subjetiva, né, automática, para dar um retorno. Ok? Pode passar, por favor. Então, qual que é a diferença dessas duas memórias? Então, por um lado, nós temos, né, um esqueminha aí, né, no piloto automático, né, nós temos justamente esse processo rápido e eficiente, que é pautado na memória de longo prazo, e por outro, você tem uma capacidade limitada, né, de atenção, de esforço, né, que é utilizado justamente nessa questão de processamento controlado para resolver um problema. Né? Então, essas são as vantagens de certa forma. Se, por um lado, a memória de trabalho ela tem a vantagem de estar justamente lidando com um problema novo e apresentando uma nova solução, por outro lado, ela tem essa capacidade de resolver essas atividades, ela tem um certo limite. Você não consegue ficar durante muito tempo, né? Por exemplo, você pega uma questão grande de física para responder, uma questão grande de matemática, se sente cansado, isso é um sintoma justamente de uma fadiga da memória de trabalho ali, tendo em vista essa capacidade limitada dela. Ok? Pode passar, por favor. Então, de uma maneira bastante simplificada, uma das questões que são interessantes para a gente compreender esse processamento de informações em ciências cognitivas é de que a memória de longo prazo, normalmente ela tem uma maior constância de acionamento de estruturas que são subcorticais, né? Você tem, ela, sem dúvida, ela é acionada pelas estruturas corticais mais associadas às áreas pré-frontais, mas é importante de pensar que quando você está utilizando a memória de trabalho, você tem um predomínio das áreas muito mais recentes evolutivamente, né? A gente pensando nessas áreas anteriores do cérebro, né? Comparativamente com as áreas posteriores, onde tem um predomínio da memória de longo prazo. Se a gente for, por exemplo, simplificar, quando a gente está falando do processo de aprendizado, né, de uma criança, um dos grandes objetivos seria justamente transformar esse conceito, essas informações da memória de trabalho e lançar elas justamente nessa memória de longo prazo. Você estocar essas informações para que justamente o aluno consiga, né, assim, dar uma resposta mais efetiva e evitar justamente esse esgarçamento, né, assim, dessa memória de trabalho. É claro que não existe aprendizagem sem você acionar sua memória de trabalho, mas o grande ponto é de que se você tem que resolver uma série de questões muito grandes, né, dentro da sua memória de trabalho, sem você estocar essas informações, você acaba tendo um prejuízo muito grande no processo de aprendizagem, né? Então, assim, ou você tem que lidar com muitas variáveis ao mesmo tempo, vai ficar muito mais difícil de você resolver a questão do que se você lançar a mão justamente dessa importância dessa memória de longo prazo para que você consiga operacionalizar os conceitos e propiciar uma resposta adequada. Pode passar, por favor. Então, se for apresentar, inclusive, dois autores que têm uma importância muito grande, né, assim, tanto no campo internacional quanto no nacional, eu citei, por exemplo, o livro aí do Ivan Esquerdo, Na Arte de Esquecer. Uma das questões que a gente consegue encontrar fundamentos, inclusive neurobiológicos, né, fisiológicos, é pensar que a memória de trabalho, ela está associada de processamento de informação, ela está associada com mecanismos moleculares muito simples, né, e a memória de longo prazo, ela requer uma expressão gênica, ou síntese proteica, que vai ter uma importância muito grande para acionamento e justamente o resgate dessa informação quando for necessário. Então, essa memória de longo prazo, ela tem uma grande importância na aprendizagem, né? E justamente essa passagem de você pensar de uma pessoa que está começando a aprendizagem em determinado momento, utilizando a memória de trabalho, e lançar ela de longo prazo, é um dos grandes aspectos do processo de aprendizado e do ensino como um todo. Ou seja, a memória de longo prazo ela é um dos grandes objetivos no aprendizado, utilizando de referenciais ainda ciências cognitivas. Pode passar, por favor. Então, uma das questões, por exemplo, né, dessa discussão, hoje muito se fala, inclusive tem um autor chamado Robert Lent, que escreveu um livro em 2010 dos 100 bilhões de neurônios, né, falando justamente da importância e, em determinado momento, dos dois conceitos, que seriam a aprendizagem e a memória. Né? Embora alguns autores, inclusive, diferenciem esses conceitos, colocando a aprendizagem, por um lado, por um processo de consolidação justamente dessa memória, né? Em determinadas áreas, a aprendizagem e a memória, né? Então, assim, elas estão andando juntas, né? E parece que existe quase uma relação de simbiose entre as duas. É muito difícil de você diferenciá-las, né? Justamente tendo em vista de que o aprendizado, ele é uma forma justamente de consolidação dessa memória, para que o aluno ele empregue isso nos mais diferentes campos, né? Desde o mercado de trabalho, né? Desde justamente do campo do conhecimento, né? Que podem, muitas vezes, eles andam de mãos juntas ali. Então, eu deixo essa questão justamente aberta, né? Será que é válido você distinguir a memória da aprendizagem?
memória está andando de mãos dadas com a aprendizagem, né, e elas têm uma relação, um nível de proximidade muito grande. Você falar muitas vezes em aprendizagem contrário à memória pode ser um problema muito grande, né, em determinados momentos. Eu vou discutir isso posteriormente. Pode passar, por favor? Então, só algumas questões muito interessantes aí sobre isso. A gente pensar, por exemplo, quando você está dirigindo um carro, né? Quando você está normalmente aprendendo a dirigir um carro, você está ali, às vezes você não gosta nem que as pessoas conversem com você, você fica numa tensão danada ali, utilizando a sua memória de trabalho para movimentar cada um dos componentes ali, né? Você fica numa tensão muito grande quando você está aprendendo ali. Agora, vai passando o tempo, você fica muito mais tranquilo, né? Você fica, não tem problema nenhum, às vezes, de ter pessoas conversando atrás, de você ver, às vezes, escutando música. Então, isso é justamente essa diferenciação de uma pessoa que está aprendendo na memória de trabalho, utilizando a memória de trabalho em determinado momento, né? E uma pessoa que é uma especialista, que já está na memória de longo prazo, ela já consegue lidar de circunstâncias muito mais complexas, justamente por ter esse estoque de informações armazenado na sua memória motora, né? Eu coloquei o Pelé aí só um caso interessante, que o Pelé é um cara que ele dizia muito que ele treinava bastante, né, bater falta, né, se fazia uma série de outras questões. Isso é um exemplo, né, de consolidação da memória de longo prazo, né. E uma pergunta interessante, será que esses princípios também não aplicariam justamente ao campo da aprendizagem, ao campo de contas matemáticas e por aí vai? Então, esse é um dos princípios importantes que a gente tem que levar em consideração. Pode passar, por favor? Então, do campo de vista evolutivo, a gente pode falar, e utilizando aí como referencial a psicologia evolucionária, a gente pode utilizar um dos trabalhos muito importantes de um autor chamado David Geary, né, onde ele vai falar de habilidades primárias, ou biologicamente ou cognitivamente primárias, ou biologicamente ou cognitivamente secundárias, né? E esses conceitos são muito importantes para a gente levar em consideração uma série de dificuldades que as pessoas têm muitas vezes para lidar com o ensino e o campo da aprendizagem como um todo, né? O que são habilidades biologicamente primárias? Pode passar, por favor? As habilidades biologicamente primárias são aquelas que evolutivamente nós já estamos, de certa forma, nós lidamos com o campo, com elas de maneira muito estável ao longo do nosso processo evolutivo. Existe já uma motivação intrínseca para que a gente desenvolva esse tipo de habilidade, né? O que eu digo com a motivação intrínseca? É que dificilmente a gente vai precisar de algum tipo de intervenção, né, para que a gente consiga desenvolvê-las, né, ou aprendê-las, né. Claro que você pode, a partir de intervenções, você pode melhorar essas habilidades, mas, em geral, só a influência da cultura, do ambiente, ou mesmo da imitação, fazem com que uma pessoa desenvolva esse tipo de habilidade. Quais são alguns exemplos de habilidades primárias? O fato de você andar, o fato de você se comunicar com outras pessoas, né, você aprender a falar, dificilmente, a não ser que a pessoa tenha algum tipo de lesão congênita, ou algum tipo de deficiência grave, a pessoa não vai conseguir aprender a falar sozinha, né, sem interferência com baixa interferência de ações pedagógicas muito bem instrumentalizadas, né? Então, nesse tipo de habilidade, existe uma tendência que as pessoas, os alunos, né, então, assim, tendam a desenvolver automaticamente, né? Então, assim, a gente pode pensar em uma série de questões aí para discutir isso, né? Qual que seria a diferença desse tipo de habilidade, né, primária, para as habilidades biologicamente secundárias? Pode passar, por favor. Nas habilidades biologicamente secundárias, existe, pode passar, por favor? Existe justamente uma necessidade de intervenção muito grande, né? Por que existe essa necessidade de intervenção muito grande? Porque não existe mais esse processo de motivação intrínseca para você aprendê-las, né? Você tem que lidar com uma série de símbolos que eles não são tão estáveis assim, eles lidam com estruturas citoarquitetônicas, né, modulares, que são evolutivamente recentes, né, ou com rearranjos simbólicos que demandam justamente um processamento controlado muito fino para que a criança ela possa desenvolver esse tipo de habilidade. Por exemplo, aprender a ler, a escrever, a fazer contas, né, utilizando o algarismo arábicos, por exemplo, né? Então, assim, você tem que lidar com uma série de informações que não existe um processo um processo que é natural para você aprender aquilo, né? Você aprendendo uma série de códigos ali, de referenciais, a decomposição de grafemas, fonemas, né? A articulação deles, né, com a expressão fonêmica, para que o indivíduo consiga aprender ou justamente ele possa utilizar desses conceitos para que dessas informações, para que ele ganhe justamente esse tipo de habilidade. Então, essas habilidades biologicamente secundárias, normalmente elas tendem, né, a ser desenvolvidas justamente com instruções pedagógicas, né, assim, muito incisivas, né, e para que o aluno ele consiga adquiri-las, né. Assim, claro que tem
conseguem ter um nível de autodidatismo muito grande, mas normalmente, ainda que ele tenha esse autodidatismo, ele vai levar em consideração, ele tende a levar em consideração uma série de outras informações que vão fazer com que ele receba esses conteúdos, né? Uma série de símbolos que precisam ser decodificados para que ele aprenda essas informações. Pode passar, por favor. Então, essa é uma discussão que é muito interessante, né, de o que seria o papel da escola, né? Bom, a gente pode discutir, por exemplo, os níveis, né, da educação infantil, mas uma das questões fundamentais do objetivo da educação, ela está justamente de focar nesses aspectos secundários da aprendizagem, né? Embora a gente tenha aí uma série de questões sociais que estão no campo da aprendizagem, justamente da escola fornecer um tipo de auxílio, que às vezes a família tem uma série de deficiências e limitações no campo da aprendizagem. O grande mote da escola está justamente nesse processo de desenvolver essas habilidades biologicamente secundárias, né? Para que os estudantes, eles lidar, por exemplo, com aprender a andar, a se comunicar de maneira como todo, eles tendem normalmente a ter que desenvolver isso dentro do ambiente, dentro da cultura, do lugar onde ele está. Essas habilidades secundárias, elas têm uma importância muito grande justamente no papel de descontextualização das informações. Hoje existe um interesse muito grande na importância da contextualização das informações, mas um dos objetivos da escola está justamente de você tirar do aluno o contexto dele para que ele possa contextualizar uma nova informação que para ele até então não era contextualizada, né? Então, assim, você tem que tirar ele do contexto para que ele receba um novo conteúdo, né, que ele não receberia possivelmente no ambiente natural dele, né? Então, a escola cumpre um papel importantíssimo justamente aí de você trazer essas informações, né, então, assim, de dar uma série de diretrizes para que as crianças elas possam aprender e por aí vai, né? Pode passar, por favor. Então, estabelecendo aí no campo da cognição numérica, a gente pode levar em consideração alguns princípios, né, que podem ser aplicados como primários, né, e secundários no campo da cognição numérica, levando em consideração as seguintes características. As habilidades biologicamente primárias, elas estão associadas justamente à estimação, cálculo aproximado, contagem, princípios aritméticos. A gente consegue encontrar no campo da cognição numérica animais que têm esse tipo de propriedades. Agora, notação arábica, transcodificação, algoritmos, problemas verbais, entram justamente aí, né, nessa divisão que foi traçada aí no meio, nesse papel importantíssimo da escola, que é o de fomentar esse tipo de conhecimento, né, que o aluno dificilmente ele teria uma dificuldade para receber esses conhecimentos se não fosse justamente a escola, né? Daí a importância da pedagogia, a importância justamente dos professores para auxiliar os alunos nesse campo de aprendizagem. Pode passar, por favor? Então, o William James, né, que é um dos pais da psicologia americana, e tem uma importância muito grande no campo da psicologia cognitiva, ele costumava falar que a educação é aquela que trabalha com o cultivo dos bons hábitos, né? Então, quanto mais problemas o indivíduo consegue jogar no piloto automático, como está em determinado momento, ou seja, quanto mais problemas o indivíduo consegue lançar do piloto automático para a memória de longo prazo, né, mais fácil, inclusive, vai ser o aprendizado dessa criança, né, então, assim, ou do indivíduo como um todo, né? Pode passar, por favor? Tem um esqueminha que eu coloquei para vocês que eu acho muito interessante, que é pensar, por exemplo, o seguinte, pensa uma questão que é 9 vezes 9, né? Uma questãozinha que é muito comum ao longo do processo de aprendizagem de aprendizagem em matemática, né? Então, quando você tem, por exemplo, né, que o aluno, ele já tem, por exemplo, a resposta, que no caso seria 81, ele já coloca a resposta no piloto automático, eu já sei qual é essa resposta, ele tem liberação de recursos mentais para outras atividades, está resolvido o problema, né? Assim, claro que tem toda uma questão conceitual importante da representação do tanto que daquilo que significa, mas se ele já tem essa resposta, isso ele já tem um processo que está bastante fácil para ele responder não só que ele vai poder responder essa questão, como ele vai poder, inclusive, poupar recursos escassos na memória de trabalho para executar outros tipos de atividades ou avançar no conhecimento. Agora, se a solução prévia ela é inexistente, né, aí vai começar a pensar justamente na tentativa de resolver esse problema. Ele vai utilizar da memória de trabalho dele para tentar resolver essa equação. Então, a importância justamente aí de você ter esse conceito, essa sedimentação da informação, ela ajuda bastante na tentativa de você poupar recursos para o aluno e para que ele justamente consiga receber novas informações, novas palavras, né, do próprio William James, é de você ver conhecimentos que vão se traduzir em formas de hábitos que vão fazer com que você possa atuar em piloto automático de maneira mais rápida. Pode passar, por favor?
Então, agora a gente já sabe alguns conceitos aí que ajudam a entender qual que é a importância das ciências cognitivas, né? São conceitos simples, que têm um peso muito interessante no campo do aprendizado, mas a gente consegue entender por que a primeira lista ela costuma ser mais difícil do que a segunda, tendo em vista justamente esse estoque de conceitos que são previamente concebidos por cada um de vocês, já viram possivelmente essas siglas em alguns lugares, né? Isso faz com que o armazenamento da segunda lista seja muito mais fácil do que o da primeira, tendo em vista justamente esses referenciais, a memória de longo prazo, né? E de que a vantagem dela é de que ela é muito mais fácil de ser resgatada, né? Se você lembrar de uma informação que você já está automatizado, né? Já está em piloto automático, do que você, né, ter que ter todo um processo ali de desgastamento, de processamento da informação para executar determinado tipo de atividade. Pode passar, por favor? Então, conceitos importantes que a gente já viu já, né? Então, assim, né? Como que a ciência cognitiva pode contribuir de determinada maneira, vemos como memória de trabalho, longo prazo, habilidades primárias e secundárias, né? E a importância de conhecimentos com o experimento, que a gente realizou esse pequeno experimento aqui, né? Vamos passar, que a gente vai avançar agora justamente nessas discussões que a gente está querendo elencar aqui. Pode passar, por favor? Então, uma das coisas perguntas que eu levantei, e é o tema da minha apresentação, existem obstáculos filosóficos e epistemológicos à psicologia cognitiva, né, ou às ciências cognitivas, né? Então, nessa próxima etapa aqui, eu vou apresentar algumas questões desses obstáculos. Então, de certa forma, centrar minha explicação em 3 questões para cada um dos tópicos. Primeiro, apresentar o construto, que poderia ser um obstáculo. Depois, eu vou explicar o possível obstáculo tendo em vista ciências cognitivas. Em terceiro, eu vou apresentar, né, uma pesquisa ou alguma teoria cognitiva que avalia esse primeiro construto, que eu apresentei anteriormente. Pode passar, por favor. Então, o primeiro ponto que eu gostaria de levar em consideração, de informações que a gente encontra no campo da aprendizagem, está nessa oposição entre decorar e aprender, né? Pode passar, por favor. E vou apresentar para vocês algumas questões, algumas frases que são muito comuns, né? E eu não escrevi aqui para vocês, né, as referências, eu prometo passá-las no final da apresentação. Evitará mais tarde a quantidade de adultos que sabem decorar uma aula de geografia, mas que são incapazes de interpretar um mapa para se orientar. Não pode haver conhecimentos, pois educandos não são chamados a conhecer, mas a memorizar o conteúdo narrado. São frases muito comuns que a gente encontra aí no campo da educação como um todo. Pode passar, por favor? Não. O que isso apresenta de determinada maneira quando você opõe o processo de... Pode passar, por favor? Quando você opõe o processo de aprendizagem, né, ao processo de memorização, né, você aprender em definitivo, né, com o processo de decorar. É que você acaba tendo uma crença de que para aprender alguma coisa, você não tem que ter armazenado as informações. Você não tem que ter lançado elas à memória de longo prazo, né, ou de que a memória de longo prazo, né, esse processo de memorização, sem ter justamente ali um conhecimento que avalie, né, então, assim, a descrição do processo como um todo, ele seja um conhecimento de caráter menor, né, que não tenha uma aplicação muito grande. Então, uma das questões fundamentais, como a gente viu anteriormente, está justamente nesse armazenamento das informações através da memória de longo prazo, né? Então, não há sentido que a gente brigue com os estudantes ou de você apresente para eles o seguinte, de que você armazenar as informações, elas são um problema por si, ou de que é um tipo de conhecimento menor, né? Você ter o conhecimento, você lembrar de determinado nome, você ter essa informação em estoque, ela é importantíssima, né, para uma série de outras áreas, né, de disciplinas, não só a matemática, como a língua portuguesa, né, ou como o campo da biologia, da história, da filosofia, eles têm uma extrema importância, né? Pode passar, por favor. Uma coisa que é muito interessante, né, que a gente costuma descrever quando está apresentando essa importância do aprendizado, né, e em experimentos, a gente pode levar em consideração o trabalho de Simon Chase, da década de 70, né, que é muito interessante esse experimento que foi feito com enxadristas, e que uma das coisas que eles observaram que a diferença dos jogadores de xadrez que têm um nível de profissionalismo maior, né, que são extremamente experientes, comparativamente àqueles que estão aprendendo, não estava na diferença deles na capacidade da memória de trabalho, né, mas sim justamente no estoque, né, essa diferença era estatisticamente não significativa, né, não tinha um nível de significância importante quando se avaliou o estudo. Mas a diferença principal estava onde? Justamente na importância da memória de longo prazo, onde você tem um estoque de informações que já estão armazenadas ali, e numa circunstância, em torneios relâmpago, onde você tem que dar uma resposta muito rápida, né, o estoque de informações que eu já tenho armazenado, ele fornece uma alternativa justamente para eu sair daquela circunstância ali, né, de ataque, né, ou de
onde estava operacionalizando o jogo ali, né? Então, a importância dessa memória de longo prazo, ela é crucial, né? Ela facilita justamente para quando uma pessoa está numa circunstância em que ela precisa de levar com considerações muito grandes a memória de trabalho dela para resolver determinado problema, esse estoque de informações fornecem, já dão um auxílio, já dão um background e minimizam o impacto na memória de trabalho, justamente lidar com informações que você não está acostumado, tem essa dificuldade muito grande, né, de incorporar, de estar lidando com este novo problema, né? Então, isso é um exemplo interessantíssimo, né, da importância da pesquisa no campo da psicologia cognitiva, né, da importância da memória de longo prazo. Pode passar, por favor? Então, tem até uma piadinha que o pessoal costuma levar em consideração para isso, né? Eu estou fazendo meu doutorado na neurociência, era muito comum, né? Você vê alunos do segundo período, às vezes, de medicina, fazendo as disciplinas compartilhadas, você entrar numa área de neuroanatomia funcional, você entra ali, passa uma página, você tem uma série de estruturas, né? De anátomos funcionais que você tem que armazenar essas informações, você tem que compreender a correlação entre elas, né? E é justamente esse tipo de informação que vai dar um background, que vai permitir, possivelmente, um neurocirurgião estar atuando, né? Ou qualquer tipo de cirurgião em outras disciplinas, né? Estaria executando determinada tarefa, né? Então, uma pergunta, né? Quando existe essa suposição de decorar e aprender, você gostaria de ser atendido por um médico que tivesse compreendido um monte de coisas, mas não tivesse decorado nada, né? Então, assim, decorar, ela tem uma importância crucial no campo da aprendizagem, né? Você levar em consideração, às vezes, de que simplesmente porque a informação ela está no livro, né, de que ela é irrelevante, você não precisa ter ela armazenada. Então, o que acaba acontecendo é que você acaba perdendo, em grande parte, a possibilidade de armazenar uma informação que vai ser subsídio, que vai fornecer, vai permitir que você receba outras informações, ou que você poupe recursos da sua memória de trabalho quando for aprender um novo conteúdo. Então, é extremamente importante, justamente, essa questão da memória de longo prazo, né? E não faz tanto sentido assim você opor esses dois conceitos, né? A ideia de memorização, de você decorar, de você aprender, eles são etapas importantes do campo do aprendizado. Pode passar, por favor? Então, vimos aí, então, essa primeira obstáculo, né, que a gente consegue avaliar que existe, são frases muito comuns, né, no campo da aprendizagem. Vamos, então, ao segundo elemento, a construção do conhecimento como único método de ensino, né, ou como principal, né? Pode passar. Bom, vou ler algumas frases que são comuns, né? Há muito tempo, penso em propor um novo tipo de professor. É um professor que não ensina nada. Ele não é professor de matemática, de história, de geografia, é um professor de espantos. O objetivo da educação não é ensinar coisas, né? Pois coisas já estão na internet, estão por todos os lugares. Saber que ensinar não é transferir conhecimento, mas criar as possibilidades para a sua própria produção ou sua construção. Pode passar, por favor. Então, é muito comum a gente ver alguns autores, né, de que tem, às vezes, uma crítica muito grande a esses elementos de que o aluno ele deveria ser o único agente de construção do conhecimento, e de que esse processo, por exemplo, de construção do conhecimento deve ser perpetrado primordialmente ou unicamente só pelo aluno, né? Então, uma outra frase que é muito comum é de cada vez que alguém ensina de forma prematura a uma criança, algo que ela poderia ter descoberto por conta própria, a criança é privada de inventá-lo, né? Então, ou seja, o objetivo ali de aprendizagem está centrado na criança, né? E, consequentemente, de compreendê-lo completamente. Pode passar, por favor. Essa determinação, esse enfoque muito grande no campo da construção do conhecimento, fez com que alguns autores estabelecessem justamente esse nível de construtivismo, né, que muitas vezes impera em algumas áreas, que pode, em determinado momento, fazer com que recaiam em explicações que têm um nível de força muito grande, que podem contrariar justamente o processo de transmissão do conhecimento, transmissão de informações, né? Kirchner, Sweller e Clark fizeram um artigo sobre isso, né, falando justamente alguns princípios, né, dessas abordagens, né? O primeiro seria o papel ativo do estudante, o segundo, aprender com experiência, o terceiro, o aprendiz como epistemólogo, né, o aprendiz como cientista que está lançando o tempo todo hipóteses, né, e o quarto seria o efeito negativo da instrução. Em geral, eu não vejo nenhum problema, né, então, assim, nesses princípios, né. O grande problema que eu identifico é quando você tem uma radicalização, principalmente do terceiro e do quarto, né, e essa radicalização ela se transforma nos seguintes elementos, né, você começar a arranjar objeções à transmissão do conhecimento, a opor à memorização, ou então a forma, por exemplo, de rememorar os conceitos como algo que seria pejorativo, porque tem que o aprendizado se dá o tempo todo justamente nesse processo de você estar
demandando, né, a construção do conhecimento, utilizando sua memória de trabalho para realizar isso, né, e a totipotência do aluno na obtenção das respostas, né, em alguns casos, levando inclusive à ocultação de informações, porque o aluno ele deve construir as informações e você dar informações prematuramente, como nós vimos, seria um problema. Pode passar, por favor. Esses elementos, né, essa forma de interpretar, ela é bastante, eu vejo de forma complicada, porque isso acaba fazendo com que, em determinado momento, os alunos eles devam desgastar demais a memória de trabalho deles, né, para que eles o tempo todo tenham que reinventar coisas ou tenham que criar explicações para coisas que são assim, que o conhecimento da humanidade já trouxe essas informações, né, já trouxe esses panoramas para eles, né. É claro que você utilizar do engajamento do aluno para que ele possa justamente desmembrar esse processo é importante, mas você estabelecer críticas, estabelecendo que o aluno deve obrigatoriamente estabelecer ou criar essas associações a partir da sua autonomia, isso vai fazer com que, em determinado momento, você sonegue não só as informações para o aluno, mas você negar que existem diferenças individuais, que vão ter alunos que vão ter mais facilidade, outros vão ter menos facilidade. Quando você coloca essa condição, isso que pode acabar acontecendo é justamente um nível de ansiedade muito grande, fazendo com que o aluno ele tenha uma sobrecarga da memória de trabalho e às vezes perca até interesse em participar das aulas, né? Então, assim, quando está realizando determinado tipo de conta ou determinado tipo de problema. Muitas vezes, se o professor ele pode facilitar o caminho para o aluno, eu acredito que ele deve facilitar, deve transmitir as informações para os alunos. Agora, né, essas atividades elas devem ser acompanhadas, né? Então, assim, não vejo nenhum problema na construção da informação, desde que esteja associado justamente com uma série de outros métodos, de processos, de informações que vão facilitar o aprendizado do aluno, tendo em vista esses conhecimentos que já são enraizados dos diferentes campos. Pode passar, por favor. Então, alguns estudos sobre isso são muito interessantes, né? Tem um que é do David Clark, né? E tem um estudo específico de multiplicação que avalia justamente esses princípios, onde você trabalha, né, com a construção como principal construto do conhecimento, né? Um foi aplicado a questões matemáticas, específico a questões de multiplicação, e o outro estudo que eu estou trazendo aqui para vocês, o David Clark, fala de um experimento com alunos, né, diferenciando, inclusive, ali aqueles que seriam mais e menos expert sobre o assunto. O que eles apresentaram para identificar nesse estudo, que existia sim um aprendizado a partir de métodos muito construtivistas ou com um construtivismo radical, mas o grande problema é que os métodos instrucionais se apresentavam de maneira superior, né, então, principalmente no caso do primeiro estudo, para aqueles alunos que tinham mais dificuldade no aprendizado. Então, assim, o ponto importante é que o método instrucional, e tratando com o método instrucional, justamente o professor transmitindo informações, né, escrevendo ali os elementos para os alunos a partir de associações que possam ser relevantes para eles, né, e ao mesmo tempo que transmitam conhecimentos que ainda não foram contextualizados para o aluno, ele tem um papel crucial durante esse processo. Né, e de que a construção do conhecimento, embora seja uma ferramenta de aprendizado, ela nem sempre pode ser a melhor ferramenta. Né? Em alguns casos, inclusive, o método instrucional, como é possível identificar nesses estudos aí, eles apresentam de maneira superior comparativamente, né? Então, com os métodos que trabalham com uma abordagem mais focada, às vezes, no aluno. E uma das principais explicações para isso foi justamente do elemento que a gente discutiu lá na primeira etapa, que está no sobrecarga da memória de trabalho. O aluno está lidando com circunstâncias muito novas, eles não têm essas informações estocadas, então ele tem que criar associações a partir dali, e isso não é uma atividade fácil. Né? Então, acho que é importante destacar essas questões. Pode passar, por favor? Então, uma das questões que é importante destacar nesses elementos está justamente nessa importância, né, do professor como dele construindo essas informações. Né? Fazer com que o aluno reinvente a roda o tempo todo para trazer uma explicação pode ser algo bastante prejudicial. Né? Se você tem essa informação, você pode ajudar o aluno, acho que o professor deve passá-lo. Né? Uma das fotinhas que eu coloquei aí do professor, de um lutador, Demetrius Johnson, só para ilustrar um caso, né? Ele era ele tinha um técnico que era extremamente exigente com ele, e ele foi, durante um período, um dos maiores campeões, né, da história, até hoje, né, de uma arte marcial, das artes marciais mistas. E uma das coisas que ele destacava era justamente o professor o tempo todo lá corrigindo, de maneira milimétrica, dando apontamentos, né, justamente essa relação, né, do professor instruindo o aluno, transmitindo informações,
né, e deixando justamente, quando ele errava milimetricamente, o professor ia lá, corrigia. Então, essa relação, por exemplo, né, de deixar muitas vezes que o professor ele tem esse papel institucional de corrigir, né, de dar apontamentos, ela é extremamente importante, né, ela está difundida não só dentro do campo das pesquisas cognitivas, mas uma série de outras questões, né, de aprendizados como um todo. Pode passar? Bom, o terceiro ponto que eu gostaria de destacar é justamente essa crítica, né, ao acúmulo de conhecimentos e ao relativismo. Pode passar, por favor. Vamos ler alguns trechos aqui, que eu acho que são importantes, a gente costuma ver eles de maneira muito comum no campo da educação. O primeiro deles é: não existe o saber mais ou saber menos, né? E o outro que eu gostaria de destacar é a avaliação contínua e cumulativa do desempenho do aluno, com prevalência dos aspectos qualitativos sobre os quantitativos e dos resultados ao longo do período sobre o de eventuais provas finais, né? Essa segunda parte que eu coloquei para vocês, pessoal, trata especificamente sobre o processo de avaliação, né? Uma frase que é comum a gente ver, né, e está no processo de avaliação do aluno. Então, observem, inclusive, que é uma coisa muito interessante, que está falando dos aspectos qualitativos, a prevalência dos aspectos qualitativos sobre os quantitativos, né? É uma coisa interessante a gente pensar o seguinte: qualitativo vem de qualidade, quantitativo vem de número. O quantitativo, ele não representa uma questão justamente, né, do qualitativo. O que isso está querendo dizer, esse aspecto de maneira mais específica mesmo, né? Que tipo de direcionamento de avaliação dos estudantes eu posso ter a partir desses critérios? Então, eu acho que é importante a gente pensar esses elementos. Pode passar, por favor? Tendo em vista de que, se não existe saber mais ou saber menos, a gente acaba entrando numa forma de avaliação do conhecimento, onde a gente pode, inclusive, levar em consideração, olha, qual que seria, então, a importância das ciências cognitivas? Qual que seria a importância, inclusive, né, assim, de uma série de outras informações que estão associadas ao aprendizado do aluno, de você corrigir, não só, por exemplo, uma informação histórica, mas uma conta matemática, né? Isso é simplesmente um dos conhecimentos que não existe, por exemplo, uma forma de você avaliar sistematicamente, né, ou hierarquicamente a precisão de algum conhecimento. Então, uma das coisas, por exemplo, que o Daniel Willingham vai estabelecer no livro Porque os Alunos Não Gostam da Escola, é da importância, né, do pensamento bem-sucedido. Ele vai dizer que tem alguns elementos que têm uma importância muito grande. O primeiro deles é a informação do ambiente, né? A informação foi clara? Segundo, fatos na memória de longo prazo. A importância da memória de longo prazo justamente para você associar essas informações, né, e você avaliar a partir da informação do ambiente que tipo de informação que você tem para você avaliar, né, para você descrever, você enumerar o que está acontecendo, né? Terceiro, procedimentos na memória de longo prazo, né? Você tem que ter, por exemplo, se tiver um nível de cansaço absurdo ali, possivelmente você vai ter alguma dificuldade para resgatar aquela informação, né? E, por fim, a quantidade de espaço na memória de trabalho. Então, todas essas informações são extremamente importantes, né? E, assim, se eu levar em consideração que não existe, né, saber mais ou saber menos, ou de que os processos quantitativos não têm importância, não faria nem sentido eu avaliar o processo, o nível de qualitativo que um estudante em determinado momento poderia ter aprendido a partir de ele ter avançado mais em determinado conhecimento ou menos em determinado conhecimento. Ou ele respondeu melhor uma questão ou pior alguma questão. Ou o estudante está tendo um baixo desempenho escolar ou está tendo um pior desempenho escolar. Então, essas são questões, né, assim, que eu estou colocando aqui para vocês para mostrar justamente o seguinte, que se a gente entrar nesse tipo de discussão, a gente acaba justamente inviabilizando não só a importância das ciências cognitivas, mas, ao mesmo tempo, de uma série de outros avanços que foram constituídos, não só dentro do campo das ciências sociais, mas do campo educacional, a partir de discussões avaliando metodologias de aprendizagem, avaliando métodos de ensino, informações, descrições de modelos educacionais, né? Então, eu acho que é muito importante a gente evitar, por exemplo, esse tipo de questão, né? E essas informações acabam muitas vezes entrando em choque com aquilo que a gente está apresentando. Pode passar, por favor? Então, uma das questões que eu coloquei aí, uma questão clássica para dar esse exemplo, é um aluno que está fazendo uma prova, né? O aluno que está fazendo uma prova, ele depende, por exemplo, de informações do ambiente, né? Os alunos estão fazendo muita bagunça durante a aula, né? Às vezes o professor tem que lidar com determinados conceitos que são o seguinte: ele aplicou a prova, alguns alunos já terminaram a prova, mas ele tem que manter a turma dentro da sala, mas a maioria dos alunos estão justamente ali conversando, fazendo alguma coisa, mas uma parte deles, ainda uma minoria, está resolvendo atividade ali. Ele tem que controlar esse processo, né? O aluno que está realizando essa prova, ele precisa desse conhecimento prévio. Você está fazendo uma conta de matemática, talvez, por exemplo, assim, uma operação fundamental que ele tenha já armazenado, faça com que ele tenha uma maior facilidade de resolver aquele tipo de questão,
né? Se ele está muito cansado, se existe quantidade de espaço na memória de trabalho, se os alunos estão atrapalhando ele vai ter mais dificuldade justamente de dele isolar aquela informação de fora, para justamente ele estar executando esse conhecimento ou operacionalizando aquelas informações durante a prova. Então, isso aqui é importantíssimo levar em consideração de que se a gente aprova a validade desse modelo ou a importância de alguns desses construtos aqui, a gente já está estabelecendo que existem conhecimentos que têm uma importância para a aprendizagem e que têm uma maior validade do que outros, ok? Ou de que existem em determinados momentos, determinados construtos que eles têm um peso para que possam auxiliar o professor dentro de sala de aula. Pode passar, por favor? Então, uma das questões que são interessantes para a gente compreender, não só a vida acadêmica, né, mas o aprendizado como um todo, é de que parte do conhecimento, embora eu coloquei o conhecimento, né, mas parte do conhecimento ele é organizado de maneira hierárquica. Né? Existem conhecimentos que têm um maior peso, que têm um maior, que para você alcançar, por exemplo, uma continha matemática que tem um exemplo interessante disso, para você realizar uma equação de polinômios, você tem que ter uma série de outras questões ali associadas a propriedades matemáticas, né? Então, assim, que são importantíssimas, que sem elas, você dificilmente vai conseguir chegar naquele topo, né, para realizar uma equação desse nível, né? Princípios matemáticos, informações, né, axiomas, modelos como um todo, que são extremamente importantes. Então, somente é possível progredir em determinado campo do conhecimento, muitas vezes com aquelas informações que são mais básicas. Chegar lá na frente para depois ir para trás pode ser algo extremamente prejudicial para o aluno, uma forma, inclusive, dele se distanciar dessa forma de conhecimento ao invés de você estimulá-lo, ok? Pode passar, por favor. Trouxe aqui um modelo para vocês, né? Quando a gente está falando, por exemplo, né, do aprendizagem em matemática, a gente pode levar em consideração, por exemplo, o senso numérico, a primeira etapa que a gente consegue, inclusive, levar em consideração aí das habilidades biologicamente primárias ou cognitivamente primárias. Depois a gente tem o princípio da contagem, cálculo simples, fatos aritméticos, valor posicional, para só depois a gente levar em consideração os algoritmos, né? Então, assim, a tentativa muitas vezes de alcançar, por mais que a gente possa trabalhar que parte dos conhecimentos eles não tenham necessariamente uma relação de hierarquia com outros conhecimentos, né? Para muitos deles existe sim esse elemento fundamental, né? esse processo de escada. Né? Você conseguir fazer uma dissertação de uma pesquisa inovadora no campo do conhecimento científico, você tem que ter entrado com uma série de outras informações, lido uma série de outros artigos, para justamente a partir desse degrau a gente poder falar que, olha, agora, seu trabalho foi inovador, existe uma informação importante ali que deve ser destacada, né? Então, justamente a partir da inovação do que outros autores já escreveram, né? Então, esse caráter hierárquico do processo de aprendizagem é algo que é muito comum em diferentes instâncias. A gente acaba dizendo que tudo não existe saber mais ou saber menos, ou de que o qualitativo, né, vai entrar, tem que prezar por aspectos qualitativos e não pelos quantitativos, a gente acaba, às vezes, dificultando o processo de aprendizagem, e justamente porque a gente vai acabar compreendendo o seguinte, né, então, assim, que, de certa forma, o campo de números, eles não tem uma importância crucial para a gente avaliar outros processos de aprendizagem, né, ou toda a formulação, a forma de avaliação do processo de aprendizagem do aluno, ela não pode ser medida em determinada maneira. Então, acho que é importante destacar esses elementos que acabam justamente estando em confronto com as ciências cognitivas, que são hoje majoritariamente estruturadas justamente a partir de princípios quantitativos. Tem um peso importante no campo da aprendizagem. Pode passar, por favor? Então, eu coloquei um exemplo da matemática, né, mas eu poderia colocar um exemplo também no campo da aprendizagem, né, da leitura. Eu tenho algumas situações aqui que a gente pode avaliar no campo de uma criança, né, está aprendendo a palavra casa. Né. A primeira situação, a criança aprende o conteúdo, ela sabe o que é uma casa e ela sabe escrever a palavra, né, no campo da alfabetização e da escrita como um todo. Né. No segundo caso, a criança aprende parcialmente o conteúdo. Né, o estudante ele aprende como se escreve a palavra, né, embora não saiba o que a palavra significa ou qual a finalidade da casa. Né, ela só simplesmente escreveu ali aquela informação, mas ela ainda não tem uma compreensão dos diferentes tipos de casa, não tem não conseguiu compreender muito bem o que a palavra significa, né, qual o significado da palavra, né, traduzida no termo da sua experiência de vida. Né. O terceiro, a criança aprende de forma incorreta como se escreve a palavra, né? O aluno acredita que casa se escreve com Z, né? Ou tem uma outra forma de grafia para a palavra, embora ele saiba, por exemplo, né? Ou acredita, por exemplo, que a casa tem um outro tipo de finalidade do que significa. Pode acreditar que a casa tem um significado de um carro,
né? E, por fim, a criança não sabe nem o que é uma casa e não tem nenhuma noção de como escreve a palavra, né? Se a gente for avaliar que uma circunstância ideal, né, para ela se comunicar com outras pessoas, para que ela possa não só, né, crescer no mercado de trabalho, mas ao mesmo tempo que ela consiga escrever uma boa redação para estar dentro da universidade, ou ainda que a gente elimine as questões utilitárias, mas que ela consiga estabelecer uma comunicação clara com outras pessoas, ainda que seja dentro do seu próprio ambiente, dentro de casa, a circunstância ideal seria a primeira circunstância, né, onde ela sabe o que é o conceito, ela sabe o que significa, e de que se a gente entrar justamente nesse conceito que não há saber mais ou saber menos, né, ou de que não existe nenhuma forma de medir isso, deve prezar simplesmente o qualitativo, né, a partir do quantitativo, a gente acaba justamente impedindo de avaliar, né, a constância de determinados erros a partir justamente de uma diferenciação entre grupos, né? Então, é importantíssimo a gente levar em consideração isso a partir do momento que a gente tem como questão de que, sim, existem conhecimentos que devem, sim, ter um maior peso no campo de avaliação, contrariamente do que outros tipos de conhecimento que, em determinado momento, podem se apresentar falhos, né, ou de que tem um determinado tipo de limitação na forma, no escopo que estão sendo apresentados. Pode passar, por favor. Então, se não há saber mais ou saber menos, é impossível diferenciar situações, né? Então, a gente tem que assumir que em determinado momento que existem conhecimentos mais precisos que o outro, e é justamente essa a importância de nós professores, né? De estarmos passando essas informações para o estudante, estarmos ajudando justamente eles ali a estar aprendendo de uma maneira mais rápida, né? Ou então que eles consigam justamente ali, a partir das informações que foram passadas, alcançar outros níveis do conhecimento e possam incorporar mais informações. Pode passar, por favor. Por fim, tem mais dois elementos que eu gostaria de destacar, né, os dois finais são, primeiro, a hostilidade aos fundamentos da biologia ao campo educacional. Né? Pode passar, por favor, que eu vou descrever algumas das circunstâncias. Né? As pesquisas no campo das neurociências e os investimentos específicos de desenvolvimento de psicofármacos contribuíram para a perda da noção de sentido, significado dos sintomas e dos sofrimentos subjetivos, né? própria da psiquiatria clássica, e para a crescente medicalização dos indivíduos na sociedade contemporânea, né? E a medicalização constitui-se como um desdobramento inevitável do processo de patologização dos problemas educacionais, né? Que tem servido como justificativa para a manutenção da exclusão de grandes contingentes de crianças, né, pobres e por aí vai. Então, essa é uma das questões, essa ideia, pode passar, por favor, de que é muito comum dentro do campo, quando você está falando de ciências cognitivas, né, e do campo da aprendizagem como todos, a gente chega em determinados campos que são predominantes no campo da licenciatura. Eu falo isso porque eu fiz parte do campo da licenciatura, parte do campo da licenciatura, eu passei por essa formação. E quando a gente vai falar, por exemplo, das ciências cognitivas ou da neurociência, hoje mais recentemente, tem expressões como que essas ciências elas pretendem eliminar a autonomia, né? Elas estão querendo medicalizar os alunos, né? De temas que são eminentemente sociais, né? O conhecimento é construído socialmente, né? E isso é uma forma de biologização, de determinismo biológico, e eu prefiro muito mais a criatividade a partir ao invés do que de trabalhar com esses modelos de ciências cognitivas. Olha, é claro que existe uma parcela considerável do conhecimento que está justamente associada a essa construção social, né? Mas o fato de você, do campo da educação como um todo, ele tem um peso enorme no campo da influência das variáveis sociodemográficas, né, e da sociologia como um todo, isso não leva em consideração, não é motivo para a gente pensar que a medicina também não tem campos, não tem a medicina, como a biologia, os aspectos evolucionários, eles têm um aspecto, têm contribuições importantíssimas para o campo da aprendizagem. Um paradigma, né, então, assim, não é oposto ao outro. Hoje os modelos, por exemplo, ecológicos, né, os modelos associados justamente à epigenética, estão contribuindo para avaliar justamente a interação entre modelos, né, das influências sociais, sociodemográficas, associadas a características de expressões inatas, né, características que são moduladas através do ambiente. Temos aí o modelo de átase e estresse, de Casper e Mort, que tem uma importância muito interessante a partir da avaliação de pacientes que têm ali uma maior vulnerabilidade, né, a partir de expressões externas para realizar determinado tipo de comportamento comparativamente com outros. Então, não faz sentido a gente tratar as duas questões como se, por exemplo, a neurociência tivesse esse intuito, né? Assim, claro que se houver, por exemplo, excesso no campo, por exemplo, da interferência muito drástica no uso de medicamentos a partir de diagnósticos errados, é preciso ser avaliado.
mas de você compreender a interferência desses campos como um processo de medicalização do ensino, né, de temas que seriam unicamente sociais, ou trabalhando com um determinismo biológico, está opondo campos que têm muito a contribuir com a parceria entre ambos, né? Pensar, por exemplo, de que a ciência cognitiva, que a psicologia comportamental, está puramente para dominar os alunos, ou de que eles estão querendo apresentar processos de automatização que não seriam, que eliminariam a criatividade, eliminar, por exemplo, a ideia de que a criatividade ela é em grande parte possibilitada justamente pelos conhecimentos que são armazenados na memória de longo prazo, que vão possibilitar que o aluno adquira novas informações, que contribua para novas questões a partir desses conhecimentos que já foram anteriormente estocados. Você opor essas duas categorias, você acaba justamente estabelecendo uma briga que é desnecessária, que acaba justamente prejudicando as contribuições de outras áreas para o campo da aprendizagem. Quando eu trabalhei como monitor de uma disciplina que avalia justamente essas questões, né, a importância da neuropsicologia para o campo da aprendizagem, né, na educação como um todo, era muito comum, às vezes, a gente perguntar para os alunos, e eu falava assim, olha, quem aqui formou em licenciatura? Tinha uma parcela muito grande dos estudantes levantando a mão. Agora, quem aqui ouviu falar alguma coisa de ciências cognitivas no campo da aprendizagem? As pessoas falavam, por exemplo, de autores que, em geral, que o ápice da publicação deles, né, o grande trabalho deles, foi publicado, às vezes, na década de 60. Dá a impressão, por exemplo, que a neurociência morreu desde então, ou de que a neuropsicologia não teve, e a psicologia cognitiva não tiveram contribuições muito grandes ao longo das próximas gerações. Então, isso aqui é importantíssimo a gente levar em consideração, justamente para a gente acabar com essa cisão, né, entre uma área e outra, né, e pensar que as duas, né, podem, justamente, têm muito a contribuir com o campo da aprendizagem. Pode passar, por favor? Então, tem alguns estudos justamente que trabalham nessa linha, né? E isso são estudos, inclusive, que isso não é uma circunstância que acontece só aqui no Brasil, né? Tem casos, por exemplo, de esse primeiro estudo que eu coloquei à esquerda trabalha justamente com a crítica de que princípios evolutivos poderiam ser aplicados, né, à espécie humana, e uma boa parte, inclusive, dos próprios psicólogos, em determinado momento, estabelecendo críticas, né, então, assim, de que a evolução ela não tem uma interferência muito grande aplicada à espécie humana, ou ela de que não teria um peso, né, nós não seríamos em grande parte influenciados por essas características biológicas, que é justamente a teoria da tábula rasa. O que seria a teoria da tábula rasa? É pensar que nós somos uma louça em branco, em que nós não temos nenhum tipo de influência ou de matriz genética ou de características biológicas que possibilitam justamente a nossa expressão social, né, de interação com culturas, com diferentes agrupamentos, que vão permitir a gente interagir com outras pessoas, né? O segundo estudo que eu trouxe aqui, agora já avaliando justamente os sociólogos, né, que estariam muito centrados também nessa perspectiva da teoria da tábula rasa. E esse estudo em específico avalia justamente ali, vai trazer uma expressão que é muito interessante, chama biofobia, né, que seria um medo muito grande, né, da biologia, né, e de lambuja no campo da aprendizagem. A gente pode levar em consideração aí a interferência no campo das ciências cognitivas, né, e a importância de determinados construtos para avaliar o processo de ensino e aprendizagem. Pode passar, por favor? Então, só uma curiosidade aí, quando o Stephen Pinker foi escrever o livro dele, que já foi traduzido, chama The Blank Slate, né, a tábula rasa, as pessoas falavam justamente assim do risco da recepção do trabalho, tendo visto pessoas não aceitarem muito bem essa ideia, né, de que nós temos, inclusive, sim, influências modulares importantes no campo, né, que atuariam justamente como um blueprint genético, influenciando nossos comportamentos, né. As pessoas falavam, olha, não espere não ganhar mais um prêmio, né, melhor com uma câmera de segurança na sua casa, que as pessoas poderiam achar ruim. Então, assim, é importante a gente levar em consideração essas informações para o campo da aprendizagem. O Stephen Pinker tem trabalhos extremamente interessantes no campo da psicologia cognitiva, né, e que podem, sem dúvida nenhuma, ser desdobrados para o campo da aprendizagem. Então, mais uma leitura aí, recomendando para vocês. Pode passar, por favor? Então, e o quinto e último ponto que eu gostaria de colocar como obstáculo, né, seria a idealização do erro, né? O que é a idealização do erro? Pode passar, por favor. Vou colocar um trechinho aí rapidinho para vocês terem uma noção do que eu estou querendo dizer com isso, né? Os erros precisam ser percebidos como resultado das concepções do aprendiz e, portanto, não devem ser minimizados, né, ou evitados. O que seria esse não devem ser minimizados ou evitados, né? Pensa, por exemplo, o seguinte, que o aprendizado ele se dá sem sombra de dúvida, né, com um processo muitas vezes de erro e de acerto, né, e pode passar, por favor. Né, isso é muito comum, a gente, para realizar qualquer tipo de atividade, a gente vai acabar em determinado momento ali cometendo algum erro, né, seja não só por desvio de atenção, mas por erros conceituais que vão levar a gente para executar um determinado campo do conhecimento
da aprendizagem a cometer alguns equívocos ali. Só qual que é o problema, né? Quando você falar que o erro ele não deve ser minimizado, né, ou ele tem que deixar o aluno, né, assim, errando o tempo todo, né, assim, ele, de forma nenhuma você tem que realizar um tipo de intervenção ali, é complicado, porque quando existe um nível, por exemplo, de motivação que nós normalmente entendemos ser o nível ótimo, né. Se eu percebo, por exemplo, que uma atividade é muito fácil de ser executada, né, então, vou perder meu tempo realizando aquilo ali, né, e a pessoa acaba perdendo o interesse naquela tipo de atividade. Se é um nível de dificuldade muito grande, né, também, eu também tenho uma perda, né, de interesse muito grande. Qual é o ponto de interesse? Você estabelecer um nível de dificuldade que seja condizente com o nível de aprendizado do aluno, porque justamente ele mantém um nível de motivação ali no ponto ótimo. Né? Se o indivíduo, você colocar, por exemplo, um aluno que não está preparado para executar determinada equação, de que ele não tenha o menor conhecimento para executar aquilo a partir das condições de executar a memória de trabalho dele, tinha uma possibilidade muito grande, né, de que esse aluno saia prejudicado do processo de aprendizagem. E a psicologia comportamental traz para a gente que a aprendizagem sem erro, ou seja, você levar em consideração justamente se evitar que o aluno fique o tempo todo frustrado, né, ali, errando o tempo todo, ela é uma das melhores formas de você valorizar o aprendizado do aluno. Né, de você fazer com que o aluno ele sinta motivado para progredir no campo de conhecimento. Se você fala que o erro não deve ser minimizado, né, a tendência de que o aluno muitas vezes ele fique frustrado com determinado tipo de equação ou de que ele passe por algum tipo de desgaste ali durante esse processo é muito grande. Você vai acabar gerando ali nele uma frustração enorme que vai acabar levando justamente ali ao desinteresse pelo processo de aprendizado, né? E por consequência, o esgarçamento da memória de trabalho dele. Então, é importante que os professores eles façam justamente um processo de aprendizagem que valorize justamente os conhecimentos do aluno, né? Uma das grandes discussões hoje é justamente do currículo individualizado, né? Estabelecer um currículo para o aluno condizente com a capacidade dele de aprendizagem. Agora, isso faz com que o professor tenha uma capacidade operacional de manejar justamente as necessidades da turma para que ele consiga, né, ao mesmo tempo, transmitir conhecimentos para a turma, conseguir controlar os graus de aprendizado deles, né, e consiga alcançar esse ponto ótimo, né. Então, se o indivíduo ele acha, por exemplo, que ele não dá conta de realizar determinada atividade, a tendência dele justamente ali é de ficar desmotivado, né? E já é proporcional ao que a gente chama justamente no campo da aprendizagem da matemática, em determinado momento, de ansiedade matemática. O indivíduo fica extremamente frustrado, né? Fica o tempo todo irritado, né, em determinadas questões, justamente porque ele sabe que a dificuldade é muito grande e ele já sofre por antecipação para realizar determinados tipos de atividades, né? Então, é importante que o professor tente balancear, tem que te avaliar justamente esses aspectos para que os alunos consigam aprender ali, tendo em vista alcançando o máximo possível dessa tentativa de aprendizagem, né, evitando esse erro exacerbado, que é uma estratégia já conhecida, muito conhecida no campo da psicologia comportamental. Pode passar, por favor? Então, vimos aí esses três aspectos, vou falar rapidinho, acho que eu já me estendi demais, só falar sobre os métodos de ensino, né, e conflito em teorias educacionais. Pode passar, por favor. Então, pessoal, isso aqui é só como exemplo para vocês entenderem o seguinte, nós temos diferentes formas de aprender determinadas questões, né, desde o campo de matemática, desde o campo de diferentes áreas, né. Em determinados casos, né, então, assim, a imitação ela é um instrumento interessante, a instrução pode ser também uma ferramenta interessante, a colaboração é interessante. Então, assim, não há motivo para que a gente coloque em determinado momento que só uma metodologia de ensino deva ser adotada, uma única forma de ensino específica deva ser estabelecida, né? Então, essas abordagens que eu descrevi aqui para vocês, muitas vezes focam bastante nesse processo, não só de que o aluno seja o único processo de realização do conhecimento, mas, ao mesmo tempo, minimizando o papel do professor nessa característica de transmissão de informações, né, de fornecer justamente um protocolo, de avaliar especificamente ou quantitativamente o quanto que um aluno está envolvido ali durante o processo, né, a partir de um relativismo. Então, eu acho que isso é extremamente importante, valorizar esses elementos, essas diferentes formas de aprendizado, né, tendo em vista que o caráter instrucional ele exerce um papel fundamental no processo de ensino. Pode passar, por favor? Né? E, por fim, eu deixo a pergunta, né? Existem conflitos entre teorias educacionais de ensino? Pode passar. Então, se eu disser para vocês que... Vocês lembram que o tempo todo eu citei algumas palavrinhas ali, né? Uma breve introdução de onde que eu tirei, em grande parte, a interpretação para avaliar ali, né? Esses possíveis obstáculos epistemológicos teóricos da aprendizagem. Se eu disser para vocês que eu tirei essas informações
Não foi simplesmente de frases de professores, mas de teóricos educacionais, né, que em determinado momento, né, como, por exemplo, Catherine Tolney, que é uma autora muito famosa do campo do construtivismo, né, o Paulo Freire, que tem uma importância muito grande aí no campo, inclusive o patrão da nossa educação, né, o Rubem Alves, que tem um autor que tem trabalhado no campo da literatura, no campo da aprendizagem, tem um peso muito importante, o Jean Piaget, inclusive de leis e normas que promovem, né, então, assim, o estabelecimento do nosso ensino. Então, o que eu estou dizendo com todos esses aspectos aqui? De que a gente deve, né, assim, abolir esses autores? Não, claro que não. Mas é importante levar em consideração, tendo em vista justamente o objetivo de educação que vai avaliar, que está o tempo todo, né, se reinventando e está se reavaliando, que certos princípios deles estão sim entrando, né, e esse é o meu argumento, entram sim, em determinado momento, com determinadas críticas ou evidências acadêmicas que a gente está identificando aí agora a partir das ciências cognitivas, né. Quando a gente pensa, por exemplo, né, de que quer um professor que não ensine nada, de que um professor está o tempo todo, seja, é um professor que vai estimular a curiosidade dos alunos, porque os conhecimentos, em grande parte, como uma frase de um desses autores, que o conhecimento está na internet, está nos livros, a gente presume que até para você pesquisar nos livros, a gente acaba esquecendo, aliás, né, que até para pesquisar nos livros e pesquisar na internet, você precisa de uma série de outros conhecimentos para isso, né? Quando a gente fala que, assim, eu vou fazer uma pesquisa na internet, fazer uma pesquisa bibliográfica é um negócio extremamente trabalhoso. Se você não tiver conhecimento na memória de longo prazo para realizar sobre certa área, você pode pesquisar algo que não só é errado, mas ou referências que há muito tempo foram ultrapassadas ou de que apresentam certas limitações dentro de determinado campo do conhecimento, né? Então, é importante a gente levar isso em consideração, justamente de pensar que nem tudo que, por exemplo, as pessoas defendem muito, por exemplo, a educação e diferentes aspectos dentro da educação, né? Mas, assim, nem tudo que está dizendo que existe, que está pautada numa educação de qualidade, ele necessariamente está em concordância com outros achados que também foram apresentados a partir de um ponto de vista diferente, né? Então, pode passar, por favor? Eu poderia citar também, eu não trouxe exemplos aqui, mas inclusive a própria BNCC, né, e as próprias DCMs, existem questões ali, que na apresentação eu já até me estendi demais, mas assim, eles têm princípios ali que estão claramente com princípios que têm direcionamentos contrários, né, então assim, ao que as ciências cognitivas têm apresentado nos últimos anos. Questões ali que muitas vezes acabam inviabilizando a disciplina de matemática e fazendo que o professor muitas vezes fique refém de uma legislação que, na verdade, acaba inviabilizando com que ele promova o aprendizado dos estudantes, ou que, na melhor das hipóteses, quando a gente avalia os estudos das ciências cognitivas, contrariamente ao que essas diretrizes têm apontado, existe uma contrária, um nítida contradição ali, né? O professor, às vezes, ele fica assim, olha, estão dizendo para fazer alguma coisa, mas tem uma diferença aqui entre o que a minha experiência e os resultados têm apresentado e o que as diretrizes estão passando, né? Isso envolve, inclusive, uma série de outras discussões envolvendo, né, o contato que, às vezes, o professor que está, às vezes, lá na sala de aula é totalmente diferente, ou tem uma perspectiva muito distinta daquele que o professor que, às vezes, está simplesmente trabalhando com a legislação educacional ou está lá no campo administrativo, né? Às vezes a percepção que eles têm são totalmente diferentes, né? E isso acaba refletindo bastante, eu acredito eu, no processo de ensino e de aprendizagem. Pode passar? Não. Então, só esse último ponto eu gostaria de destacar, que a gente poderia levantar também, é o seguinte, né? Vocês poderiam ainda argumentar, mas será que essas informações todas, né, elas não têm nenhum tipo de, por exemplo, diferenças entre princípios, entre pesquisas, entre teorias das ciências cognitivas e o campo de algumas teorias educacionais, será que isso se reflete no campo da opinião do professor como um todo? Então, essa pesquisa aqui ela é muito interessante, foi feita já há alguns anos, né, pela Unesco, e um dos dados que ela coloca é o seguinte, né, então, assim, né, da diferença entre justamente, né, assim, o que os professores estariam tratando como mais importante na finalidade de educação e menos importante, né? Uma das coisas, por exemplo, que os professores consideravam menos importante, segundo essa pesquisa, está justamente nessa tentativa, né, de você criar hábitos, né, e comportamentos. E uma outra questão que eles consideravam também de uma importância menor, né, entre a porcentagem de pessoas que consideravam que essas habilidades seriam mais importantes, ela é muito reduzida, está justamente nessa proporcionar conhecimentos básicos, né, e passa a transmitir conhecimentos atualizados e relevantes. Então, o que é isso interessante, né? E ao mesmo tempo que os alunos, desculpem, os professores falavam que era extremamente importante você formar cidadãos conscientes e desenvolver as características de conhecimento crítico, né? De estimular a criatividade. Mas a pergunta que eu
deixo para vocês o seguinte: como que a gente vai, né, transmitir informações ou desenvolver conhecimentos que são críticos, justamente sem esses hábitos que são enraizados, podem ser enraizados, como o Daniel Willingham muito bem colocou, né, a partir da nossa memória de longo prazo, ou justamente através desses conhecimentos atuais, né, e relevantes que a gente está descrevendo aqui, né? Então, assim, que tem uma importância crucial no nosso processo de aprendizagem, a partir da transmissão de informações. Então, acho que esses dados aqui, eles deixam claro, de maneira interessante, que, assim, muitas vezes existe uma série de questões que passam justamente pela formação do campo dos professores, né? É importantíssimo a gente levar em consideração que o professor, ele tem um papel crucial no processo de aprendizagem, mas de que a formação, muitas vezes, acaba deixando ele prejudicado, quando avalia esse processo da importância das ciências cognitivas, de transmitir informações que são atuais, que são relevantes, para que justamente ele consiga desenvolver essa criatividade, né, essa consciência crítica, que é tão defendida por uma série de documentos e normas educacionais que a gente tanto vê. Então, pode passar, por favor? Então, deixo aí a pergunta para vocês, se as ciências cognitivas, né, e as correntes educacionais, alguma das correntes e teorias educacionais, existem uma dúvida, né, ou existe algum tipo de confronto ali, né. Então, deixo a questão em aberto, né. Eu acredito que sim, que existem esse tipo de uma certa contradição em determinados princípios educacionais ali, e de que a ciência cognitiva ela tem muito a contribuir para o processo de formação dos professores como um todo e processo de aprendizagem, né. Eu acho que nós vamos conseguir avançar bastante justamente a partir do momento que a gente evitar justamente abordagens que tratem ela como uma biologização da educação, que é simplesmente automatizar o processo, que eu acho que tudo o que estaria em jogo está justamente aí desse processo da formação da memória de longo prazo, né, e do aprendizado como um todo. Pode passar? Então, se vocês se interessaram por esse tema, né, eu acho que eu vou recomendar a vocês, se vocês acreditam que existem paradigmas educacionais hoje que têm justamente uma certa dissociação com o princípio das ciências cognitivas, eu recomendo a vocês o livro que foi escrito por mim e pelo professor Vitor Haase, chamado Pedagogia do Fracasso, e ele fala bastante sobre ciência cognitiva, né? Tem o Instituto Sapiens que tá promovendo a venda inicial deles. Ela vai chegar, por exemplo, em outras livrarias em breve, mas se quiserem antecipado, eu recomendo bastante vocês comprarem por lá. Foi lançado pela Ampla Editora, que é a editora do professor Leandro Malloy, que é um professor, assim, um pesquisador, assim, exemplar, que tem muito, inclusive, que aprender com ele, mas desde já eu agradeço bastante a presença de todos. Eu espero que vocês tenham gostado dessa apresentação. Só para fazer um último apanhado aqui, pode passar o slide, por favor? Então, o que nós vimos nessa discussão como um todo, né? Tentando justamente prezar pela formação da memória de longo prazo, né? A gente viu, então, a importância das ciências cognitivas, como que elas poderiam contribuir para a aprendizagem como um todo. Vimos alguns fundamentos da aprendizagem, justamente de memória de longo prazo, memória de trabalho, psicologia evolutiva, falando habilidades cognitivas primárias e secundárias. Apresentamos o que poderia ser uns obstáculos às ciências cognitivas, né, como um todo, alguns métodos de ensino a partir justamente daquela aprendizagem por imitação, por colaboração, instrução, né, e, por fim, se existe um conflito em teorias educacionais, né, como eu apresentei aqui para vocês. Então, espero que os objetivos tenham sido atendidos, né, dos que estão aqui. Eu desde já agradeço a presença de todos, fico muito feliz de ter participado, agradeço ao professor Etienne, ao Messias e a todos, né, é um tipo de apresentação que, sem dúvida nenhuma, eu fico muito feliz de estar fazendo, ainda que tenha sido de maneira, eu realmente gosto de dar essa apresentação de um nível mais rápido, né, se eu ter mais tempo para trabalhar esses conceitos, mas eu agradeço bastante a todos aí pela presença. Muito obrigado. Bom, eu agradeço, foi uma palestra muito esclarecedora, né? Tem muita gente aqui elogiando. Agora vamos para... eu já vou falar aqui para quem está achando um erro no campo do e-mail, acho que né? Da lista de frequência, só um minuto que a gente está arrumando aqui, tá? Eu peço para que vocês tenham só um minuto de paciência, que aí os monitores já vão entrar e já vão mudar, já vão arrumar esse erro que está aparecendo. Enquanto isso, vamos para as perguntas, né, que o Messias está selecionando. Bom, Salderes pergunta, em seu parecer, os aspectos quantitativos da avaliação deveriam prevalecer ou considerados igualmente aos qualitativos? Bom, vamos lá. Quem é Salderes, que escreveu, de Oliveira? Isso. Agradeço muito a pergunta, inclusive. Salderes, eu vejo o seguinte, eu acho que não faz sentido a gente opor uma à outra,
né? Por exemplo, assim, no campo da pesquisa em metodologia nas ciências sociais, a pesquisa qualitativa ela é avaliada como uma maneira de você medir a intensidade do discurso a partir de uma dificuldade de quantificação, né? E a pesquisa quantitativa está a ideia justamente de você mapear o problema ali quantitativamente, estabelecendo problemas que você consegue discriminar ali magnitudes, né, comparativamente. Eu acho que você estabelecer que um tipo de questão, tipo, você diz o seguinte, quando a legislação educacional, como o caso do exemplo que eu tratei, ela estabelece esse tipo de divisão qualitativa, quantitativa, acho que não faz sentido, né? Então, assim, uma vez eu era professor de uma universidade e eu queria avaliar meus alunos, né, a partir justamente de nota, né? Eles colocavam simplesmente conceitos, né? Aí eles me perguntaram, mas por que vai avaliar a partir de nota, né? Então você fala, na questão não tem nada, é só um conceito que era satisfatório ou não satisfatório. Eu não tenho nenhum problema em avaliar por conceito, mas o grande problema, às vezes, desse tipo de colocar esse tipo de questão, é porque se o aluno, até para dar um feedback para o aluno do quão bem ele foi, ele vai ser reconhecido ali, muitas vezes ali, de saber o seguinte, olha, eu tô bem na minha prova, né? Então, assim, tô tendo uma nota maior, e agora que eu acho que eu consigo melhorar em tais e tais pontos, né? Então, assim, se você estabelece um princípio de nota, fica mais fácil, inclusive, o próprio aluno reconhecer o quanto que ele precisa avançar em determinado momento, né? Então, assim, para que ele possa incorporar novas formas de aprendizado a partir desse feedback que o professor estabelece. Eu não tenho problema com a questão qualitativa, eu tenho problema, como no caso que eu descrevi aqui, então, assim, você colocar isso como um princípio, onde você coloca que o qualitativo ele deve sobrepor ao elemento quantitativo. Então, assim, isso para um professor de matemática, em determinado momento, falou assim, olha, é meio estranho, né? Pode parecer estranho estabelecer uma legislação, dar esse tipo de direcionamento para ele, tendo em vista justamente as diferentes formas de aprendizado que o aluno pode ter e a forma como que ele vai estabelecer resultados a partir dessas caracterizações. Só para ter uma questão interessante, se a gente estabelecer esse princípio de qualitativo oposto a quantitativo, a gente elimina, inclusive, a própria atividade da universidade, como hoje nós estamos grande parte da produção acadêmica, que é feita justamente a partir de métodos quantitativos rigorosos, para que você possa justamente validar o experimento, para que você possa realizar um padrão ouro, às vezes, de intervenção, né, no campo da medicina, ou fornecer um fármaco de maior qualidade, né? Se os aspectos quantitativos não tiverem nenhum tipo de importância, ou eles simplesmente forem algo que está submisso ao aspecto aos aspectos quantitativos, vai ficar submisso quantitativo ao qualitativo, a gente não poderia nem avaliar a constância da prevalência que está sendo a grande busca aí agora no campo da ciência da vacina contra o coronavírus. Então, eu acho que isso tem uma importância muito grande, a gente não trabalhar com, às vezes, com categorias, da mesma forma como que nature ou nurture, né, aprendizado ou inato, às vezes as duas coisas caminham juntas, né? Por exemplo, que tem justamente uma predisposição inata que vão ser formadas justamente a partir da interação com o ambiente, né? É o que a gente chama hoje no campo da pesquisa epigenética. Você vai avaliar a influência, a predisposição inata, ou então elementos genéticos que vão possibilitar, né, a interação com fatores ambientais e estruturais, né? Eu acho que eu perdi o áudio. Alô? Pronto, é que eu estou com um problema aqui que eu esqueço de ligar o áudio. Desculpa. Bom, a pergunta é da Jaine. Professor, o método de enaltecer os reforços positivos do aluno é significante no seu processo de desenvolvimento? Sem dúvida, né? Então, assim, uma das coisas que eu tentei sintetizar aqui para vocês, pessoal, uma série de discussões que são assim, a gente no campo de uma disciplina, né, a gente teria muito mais tempo para poder estar discutindo, então uma série de outras questões que podem ficar às vezes mais em aberto, mas assim, isso que você comentou, por exemplo, de enaltecer os esforços do aluno, vai estar interferindo justamente naquela motivação que eu apresentei para vocês. Você motivar o aluno, dar um feedback positivo para ele, ajuda com que o aluno fique motivado, para que ele possa justamente, em um dos modelos do Meeting, ele fala, por exemplo, o seguinte: motivação é o combustível para a memória de trabalho, né? A partir justamente dessa motivação que o aluno tende justamente até a realizando determinado empreendimento, a estar postergando, né, as recompensas. O que, por exemplo, um aluno é muito mais interessante, às vezes, ele ficar jogando videogame do que ele fazer uma conta matemática, né? Então, assim, então, tem que receber algum tipo de benefício a partir de ele tirar uma boa nota. É porque o esforço, o benefício que ele vai ter através
de realizar aquela conta ou de ir bem em uma prova, é um benefício a longo prazo. Então, você motivar o aluno justamente durante esse processo, ele facilita porque ele consiga identificar, né, essas benesses e possa estar com a sua memória de trabalho mais motivada ao longo do processo, ele ter mais incentivos para o aprendizagem. Bom, a próxima pergunta é do Fábio Aparecido. Professor, a matemática para o aluno, principalmente para o ensino médio, tem que ter significado? Você acha importante a interdisciplinaridade? Sem dúvida. Eu acho assim que o interesse no campo da interdisciplinaridade hoje é uma coisa que, assim, esse é um dos grandes... essa pergunta, ao mesmo tempo que é muito interessante, ela acho que envolve algumas discussões que envolvam... que eu tenho que ter um pouco de cuidado. Por exemplo, eu sou muito a favor da matemática como uma disciplina que possa justamente estabelecer associações, que possa justamente vincular outros campos de conhecimento. A física, por exemplo, matemática, química, são de mãos dadas. Mas o grande problema, às vezes, é que com essa defesa da interdisciplinaridade, que as pessoas esquecem que para você, às vezes, contextualizar uma informação, você vai precisar quase de você realizar um outro processo de informação da sua memória de trabalho. Por exemplo, se você vai fazer uma conta sobre trigonometria e eu quero mostrar a aplicação dessa conta, né, no campo da trigonometria, ou em algum exemplo prático, ou no campo da programação, por exemplo, se quer demonstrar algum exemplo que tem uma associação, essa contextualização é um outro tipo de problema. Ela envolve justamente, né, esse processo de desgaste da sua memória de trabalho para você pegar aquela circunstância em específico para você justamente contextualizar ela. Então, tipo assim, esse esforço interdisciplinar, ele não pode abrir mão justamente do conhecimento base da matemática, porque se você pensar que tudo vai ser interdisciplinar, né, então, assim, você acaba justamente lidando com problemas que são diferentes. Mais um exemplo para isso. Para eu compreender, às vezes, uma equação física, eu tenho que desenvolver uma fórmula, eu tenho que, às vezes, fazer uma série de contas para derivar a fórmula, para descrever ela, e é um negócio extremamente trabalhoso fazer esse processo de derivação e de avaliação do processo. Qual que é o problema? Para você derivar, é um tipo de questão. Para você mostrar a aplicabilidade dela em um outro contexto, você pode ter que, inclusive, contextualizar mais uma série de outras informações que vão levar justamente a um outro problema. Dentro de sala de aula, isso acaba ficando difícil, porque o professor ele tem já um tempo limitado em sala de aula, ele tem, por exemplo, 50 minutos, o conteúdo e a carga de disciplinas é enorme. Então, assim, você pensar que você vai dar conta justamente dessas diferentes informações e conseguir transformar tudo numa disciplina num processo transdisciplinar, interdisciplinar, aí é muito difícil. Mas eu acho que a interdisciplinaridade ela é uma forma muito interessante de você apresentar as informações, mas só tenha em mente o seguinte, que às vezes você transformar em interdisciplinar, você vai ter só um outro tipo de problema. Isso não vai eliminar justamente os conhecimentos antepassados, né, que são específicos, às vezes, da sua disciplina. Então, acho que iria por esse caminho. E aí eu queria ler aqui o comentário da Rebeca, né, que ela fala: Henrique, quando eu estudava, os professores falavam muito, aprenda, não decore. Mas com a sua palestra, percebi que não é bem assim. Como futura pedagoga, não quero cometer esse erro com os meus alunos. Eu agradeço bastante os comentários, Rebeca, né? E assim, eu passei por isso do mesmo jeito, né? Então, assim, até na faculdade, eu passei por esse tipo de circunstância. E assim, tenho como horizonte que é o seguinte: se você não decorar as informações para que você possa justamente resgatá-las em determinado momento, né? Você vai estar utilizando justamente sua memória de trabalho para estar realizando determinada atividade, né? Por exemplo, até para você descrever o conceito, para você mostrar a aplicabilidade dele, você tem que ter armazenado aquelas informações. Você opor elas em determinado com características conceituais, você está aprendendo, aqui você está decorando, aqui você está aprendendo, em determinados contextos podem ser bastante complicados, né? Você pode ter determinados problemas ali, justamente para pensar o seguinte: eu acho que é possível levantar essa pergunta, né? É possível aprender sem ter armazenado informação? Acho que você pode utilizar sua capacidade de memória de trabalho, pode estar atuando ali o tempo todo, mas assim, eu acho que você torna justamente esse desgaste da memória de trabalho, uns casos interessantes. Uma vez um professor antigo meu, de física, falava o seguinte: não, é só você derivar a fórmula aqui que você vai conseguir resolver essa questão aqui, né? Eu falei: você consegue desenvolver ela rapidamente. No final das contas, o que acabou acontecendo? Eu fiquei o tempo todo tentando, né, realizar os esquemas da fórmula, e fiquei utilizando o tempo da prova, que seria utilizado, que se eu tivesse armazenado a fórmula, eu já teria me dado uma resposta específica. Eu fiquei o tempo todo derivando, e eu não respondi nem as questões que eu sabia, porque eu ficava justamente agarrado naquela questão, né, que eu tentando justamente utilizar da minha memória de trabalho para resolver esse processamento. Então,
lembre-se o seguinte, que esse processo de armazenamento de informação, ele não é oposto ao processo de engajamento do aluno no processo de aprendizagem. Só que lembre-se o seguinte, a memória de trabalho, a memória de longo prazo, ela tem esse papel de importância justamente para auxiliar os estudantes no processo de aprendizagem. Então, acho que nesse sentido não é muito prolífico a gente opor essas questões. Se o aluno, por exemplo, ele passar a vida toda sem armazenar os fatos fundamentais, ele vai ficar, por exemplo, uma questão que envolve o manuseio de números muito grandes, ele vai ficar ali contando pauzinho, então sem saber utilizar estratégias que vão permitir ou facilitar ele a desenvolver e estabelecer uma forma de aprendizagem que seria mais válida, né? Então, assim, alguns conceitos também que interessantes para isso é justamente que a gente identifica como obstáculos assim, cognitivas memorização mecânica, automatização, né? Então, tipo, gente, o aprendizado, se puder ser automatizado, eu acho que é ótimo, né? Qual é o problema de você automatizar um processo de informação, né? Tem uma brincadeira que esse pessoal gosta, pensa, por exemplo, o seguinte, como que as pessoas fazem, por exemplo, da academia, não só na academia, diversas outras instâncias, está justamente nesse interesse de você armazenar, de você transformar em memória de longo prazo algum conhecimento, para que você, em determinada circunstância, consiga operacionalizar ali, né? Porque você não tem que justamente quebrar todo o processo, porque você tem que desconstruir tudo e realizar uma hipótese e acertar alguma coisa que você poderia ter aprendido anteriormente. Então, acho que eu iria por esse sentido. E só complementando, né, aquela questão também que, normalmente, como boa professora de matemática, às vezes gira, né? Sempre me deparo com alguém me perguntando, decorar ou não a tabuada, eis a questão, né? E aí, quando eu falo, não, ela tem que estar memorizada, porque se a tabuada não estiver memorizada, ela não tem serventia. Na verdade, historicamente, né, ela foi criada para facilitar o cálculo. E aí, então, a gente percebe, quando você fala tem que memorizar a tabuada, que não é o sinônimo de decoreba, né? Aquela que você fala 2 vezes 4, 8 e não sabe por quê, mas uma vez que você entende por quê, você tem que ter esse fato memorizado, né? Mas realmente parece que tem alguns termos, né? Como outra também, que acho que é outro termo que também gera um pouco de estranheza, mas que depois de tanto tempo na neuro para a gente, acho que é mais tranquilo, também é a questão de treinar, né? Quando eu falo que matemática também é uma questão de treino, né? Pois é. E ainda gera um pouco de estranheza ainda no meio da educação. A gente treina para tanta coisa na vida da gente, né? A gente treina, por exemplo, para fazer uma apresentação, a gente treina para... Agora, eu não vou treinar os alunos, né, a repetir, a automatizar certas informações. Assim, é claro que se essa automatização ela não for prolífica para o estudante, tem que ser investigado mesmo, né, e assim, não deve ser realizada. Mas, assim, automatizar não é um problema, né? No campo, por exemplo, das artes marciais, o que mais faz é justamente o professor lá, como bom instrutor, vai repetir quantas vezes? 200 vezes. Né? Por que você, quando está querendo malhar, exercitar o seu músculo, você está o tempo todo ali repetindo, treinando o músculo para que ele ganhe justamente aquela memória muscular? É um processo que envolve justamente ali uma série de associações que vão ter, como eu apresentei a ideia ali do Candel e do Ivan Esquerdo, que vão consolidar informações em processos fisiológicos que são mais complexos na memória de longo prazo do que a memória de trabalho. Né? Aquela sensação que a gente tem de desgaste, nossa, eu não aguento pegar mais nada, estou extremamente cansado, não aguento executar mais nenhum exercício. O que é isso? Porque você desgastou sua memória de trabalho, né? Porque aquilo é cansativo, para transformar em memória de longo prazo é um longo processo, né, que envolve justamente, né, esse processo fisiológico de consolidação em mecanismos mais complexos. Bom, então acho que não temos mais perguntas por enquanto. Eu quero agradecer mais uma vez a presença aqui do professor Henrique, né? Desejo muito sucesso, recomendo muito o livro, né? Já espero, como eu disse, né? E reitero que eu espero que muito em breve, passando esse caos, né, que a gente está vivendo por conta da pandemia, que eu vá até Minas para que você e o professor Vitor autografem o livro, né? Então, desejo muito sucesso, Henrique, para você, no seu doutorado, nas suas pesquisas. E lembre-se que aqui você sempre vai ter uma porta aberta, vai ser convidado para um monte de coisas, você pode ir se acostumando já, né? Muito obrigada. E obrigada a todos que participaram, obrigada a todos também que estão aí atrás dos meus monitores, que sem vocês não sou nada, né? Eu gostaria de agradecer muito também, Etienne, né, ao convite de vocês, a todos que estão assistindo. Hoje eu acabei, acho que até demorando demais, eu acabei tentando correr com a apresentação justamente para a gente dar tempo de tudo. Eu já tenho, naturalmente, eu já costumo falar rápido, né? E hoje, então, a gente fica um pouco, né, meio apressado justamente para tentar dar conta justamente dessa quantidade de informações que eu acho que eu tentei passar para vocês aqui. Para mim foi uma honra
fazer parte do evento e sabe que também estou sempre de portas abertas, né? Então, assim, discutimos questões educacionais, né? E a do público como todo. Agradeço muito o Messias que eu tive contato durante esse tempo e parabéns pelo evento, que eu fico extremamente lisonjeado e satisfeito de ver que tem pessoas interessadas em ciências cognitivas, né, e na aprendizagem como um todo em diferentes lugares do Brasil. É um prazer enorme. Então, gente, é isso. Amanhã nós temos a palestra da professora Kátia, 19 horas, no mesmo canal, né? Então não perca, que aí a gente vai falar sobre transtornos de aprendizagem. Tá certo? Muito obrigada, Henrique, mais uma vez. Tchau, gente. Obrigado. Até amanhã.